Vocês estão felizes? Aleluia! Aleluia!
Pode glorificar o nome dele, igreja.
é de graça, que é uma salvação. Foi de graça, não, não tem nada de graça não. É renúncia após renúncia. É sabendo aonde que você vai correr na tua maior dificuldade. Que lado que você vai buscar ajuda? Confiar no Deus, tudo pode, ou naquele que é um mentiroso que só vai te enganar. Então nós temos experiências, cada um de nós que está aqui tem essa experiência porque passou por essas provações. E cada um de nós podemos chegar e dizer assim: hoje eu posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar por fartura. Eu sei o que é passar por limitações. Eu sei o que é chorar no meu travesseiro. Eu sei como é educar os meus filhos. Eu sei o que eu enfrento ali fora. E eu sei o preço que eu pago para viver o grande propósito de Deus. Então nós só sabemos disso porque nós sabemos que Ele nos fortalece. Porque senão nós já tínhamos desistido, há muito tempo. Desistido do quê? Porque a gente sempre tem aquela questão: vou largar tudo, não quero mais saber de nada. Mas do quê? Vai largar do quê? Vai largar do teu trabalho? Mas não é o teu sustento? Tu vai largar da tua família, que é o teu bem mais precioso? Tu vai largar de Deus que te escolheu, te privilegiou a conhecer Ele de uma maneira diferenciada? Desistir do quê? Nós não temos esse direito. Nós temos sim que nos fortalecer diariamente, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas passando por necessidade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tendo saúde, naquele que me fortalece. Estando doente, naquele que me fortalece. Sendo confrontado, naquele que me fortalece. Passando dificuldade com os filhos, naquele que me fortalece. Passando dificuldade no casamento, mas naquele que me fortalece. É só assim que nós aprendemos a ser fortes e valentes. Amém? Glória a Deus. Quero chamar as crianças. Eu amei. Irei providenciar mais instrumentos para vocês cantarem aqui na frente. Vou pegar lenço, vou fabricar uns lenços especiais para quem quer dançar. Para as meninas que querem dançar. Vai cair. Vamos orar por elas, porque eles são essa nova geração. Nós temos que abençoar a vida deles, guardando. Por que está separado, menino pra lá, menina pra cá? Que negócio é esse? Vocês são cavalheiros, vão até elas. Pronto. Na casa do Senhor não existe divisão. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dessas crianças diante da Tua presença, Senhor. Te pedimos, Senhor, guarda a vida delas, Senhor. Nesses dias tão sombrios ao qual nós estamos vivenciando. Mas, Senhor, nós cremos que a Tua poderosa mão está guardando a vida de cada uma delas. E nós cremos, Senhor, que nenhuma delas irão se desviar, mas pelo contrário, serão portadores da Tua palavra, da Tua verdade. Abençoa a escolinha de hoje. Abençoa e que fique no coração delas, e que elas possam ser melhores
pastor Charles não está. Gente, o pastor Charles não está aqui é porque realmente o menino não está bem. Nós não sabemos direito ainda o que é, se é uma úlcera que se rompeu, se é alguma coisa no intestino, do estômago, enfim. Ele está medicado, mas muito fraco, muito debilitado ainda. Então ele não conseguiu. Só quem sabe entende a dor no coração dele por não estar aqui hoje, porque ele ama essa casa, ele ama vocês de uma forma que vocês nem imaginam, talvez nem passe pela cabeça de vocês o tanto que ele ama cada coração de vocês. E olha só, e ele disse: amor, eu vou ficar assistindo em casa, tá? E a internet não está indo. Não tá, né? Tá gravando. Só está gravando. Não está funcionando. Então o coração dele deve estar lá, ele já deve ter ido umas 30 vezes no banheiro, porque... Glória a Deus. Então a gente... Vamos continuar orando por ele. Eu creio que segunda-feira isso tudo já vai ter que ser eliminado em nome de Jesus e tudo vai passar. Está medicado, está orado, só vamos estar sabendo que realmente causou essa ruptura. E eu quero deixar alguns recadinhos já para vocês, para mim não interromper no final. Nós temos, nessa sexta-feira, vai ser o nosso Shabat na igreja. E vai ser especial. Faça um esforcinho para estar presente. Como eu estou falando para vocês, o pastor ama de vocês de uma forma que talvez nem passe pela sua cabeça. E estar em comunhão, junto num Shabat, ver os filhos em redor da mesa, não deixa uma alegria maior para um pai. Então, se programe já, para que sexta-feira você esteja aqui. É um valor simbólico. Você sabe que a comida sempre é maravilhosa, tudo é muito gostoso, tudo é muito bom. E estarmos juntos é muito bom ainda, muito melhor ainda. Então se programe para estar nesse Shabat. Nós já estamos chegando no final do ano, só tem esse Shabat mais um, depois acabou. Acabou-se o ano. Então, marque na sua agenda. Priorize esse Shabat, não só esse Shabat, né? Todos os Shabats. Amém? Vamos lá para o próximo. Dia 15 de novembro, que vai ser no sábado, que vai anteceder o nosso Cordeiro, a nossa festa do Cordeiro. E quem vai estar ministrando vai ser o pastor Murilo. E eles vão vir de ônibus, gente. Eles vão vir de ônibus para cá. Eles vão se acampar ali aqui no Verde, aqui dentro. Eles vão fazer a maior folia. Eu sei que eles vão vir de ônibus para cá. Aí eu me pergunto, né? Que amigo a gente tem do nosso lado? Que proporciona algo tão especial de se mobilizar, trazer uma igreja, colocar num ônibus, dormir fora de casa, para participar de uma festa do Cordeiro, que é uma festa da família, para estarmos todos juntos. São poucos amigos, e nós não somos amigos porque nós somos amigos de púlpito. Não, nós somos amigos daquele que senta, toma café, que ri, que brinca, que caminha junto, que é gente como a gente. Às vezes nós não temos isso. Eu posso dizer para você que o pastor Murilo e a pastora Manu, eles fazem parte da nossa vida, da nossa família, fazem parte dessa igreja. Antes de nós começarmos esse lugar, nós já estávamos com eles lá na praia. Então assim, eles são muito especiais. Então venha fazer parte nesse culto também. Ele é evangelista. Então, convide um
você não consegue de jeito nenhum trazer para um culto normal. Vamos dizer que o nosso culto é normal, mas um sábado de culto, esse é um dia propício para você convidar aquele que diz: eu não gosto de crente. Ele vai gostar, porque ele é gente boa. Combinado? Se cada um de nós trouxermos uma pessoa, todas as cadeiras vão estar cheias. Para ouvir uma palavra, às vezes essa palavra pode mudar a história dele. Então vamos fazer isso? Combinado? O próximo então é o nosso cordeiro, que parecia ser tão longe, já está aí. Vocês viram o local? Gente, o local é maravilhoso. Vai ser um domingo muito especial. Muito especial. Então se programe, convide. E vai ser bênção para a tua vida, para a nossa vida. E você sabe qual é o propósito. Esse propósito, em nome de Jesus, vai ser para a gente conseguir a nossa cozinha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Combinado? Vamos todos fazer parte. Nós conseguimos vender, eu acho que já nós vendemos. Amanhã nós vamos... Quanto já deu, Rodrigo? 220. Qual era a meta? Mas a gente pode um pouquinho mais ainda. A gente conhece mais alguém. Não tem nada a ver com a igreja. É um evento fora, não tem nada. O objetivo é arrecadar sim, por um propósito ali. Mas não é igreja. Glória a Deus! Deixa eu chamar hoje o nosso pastor Luciano. Vai estar trazendo a palavra ao nosso coração. Eu sempre digo, né, que Deus, ele sempre manda os seus refrigérios, né? Quando nós estávamos no limite, ele mandou o Ademilson e a Léo. Quando a gente estava no limite, mandou a Day e o Alexandre. Quando a gente estava no limite, mandou o pastor Luciano e a pastora Dariane. Glória a Deus por isso. E Deus é bom. Estenda a sua mão para abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do pastor Luciano. Que ele venha ser um instrumento nas tuas mãos. E que ele possa, Senhor, verdadeiramente romper os céus. E que a sua palavra encontre morada nos nossos corações. E que nós possamos sair daqui edificados, Senhor. Sabendo que o Senhor é bom. Que nós temos um caminho, que nós temos um guia. Que é o Senhor. Usa ele, guarda a casa dele, guarda tudo que pertence a ele. E principalmente guarda a saúde dele. Guarda a saúde da família dele. Guarda a saúde dos bichinhos deles. É o que nós te pedimos. E principalmente, Senhor, guarda da vida financeira dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, shalom, queridos. Amém. É sempre uma responsabilidade muito grande de trazer a palavra. Ainda mais quando se trata de profundidade da Bíblia. Então a gente tem que ter sempre um cuidado em estar apresentando algumas palavras, alguns temas, para que os irmãos possam aprender da forma mais tranquila possível, né? E nessa noite eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas dentro do tabernáculo. Eu falei que eu ia falar um pouco sobre oração, vou entrar nisso também, alguma coisinha de oração, para vocês poderem entenderem. Não vou demorar muito não, porque nós precisamos ser sábios, né? Mas eu te convido a abrir a Bíblia aí em João 14, versículo 6. Olha que tema lindo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Mateus 7,7. Olha agora um paralelo. Ó. Mateus 7,7. Olha que fenomenal. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. 3 questões na primeira, 3 questões na segunda. Algum de vocês conseguem perceber algo em comum nessas duas falas de Jesus? Alguém aqui já parou para avaliar essa fala de Jesus? Alguém?
Ninguém? Alguém já fez? Faz assim só para eu poder ter ideia. Ninguém? Amém. Caminho, verdade e vida. Pedi, buscai e batei. O que isso tem a ver com a nossa vida em específico? O que isso tem a ver com a profundidade do crente? Você pensa que ser crente é só você sair da sua casa, sentar aqui, vou ouvir um teatro, vou assistir o Dudu cantando, vou lá porque eu gosto de ouvir a pastora falando, o pastor pregando, e saiu daqui você vai mais vazio do que entrou. Você está perdendo seu tempo se você entra por esse caminho. Enquanto você não parar para avaliar que o seu raciocínio tem que ser Bíblia, você é alvo fácil para todas as investidas no decorrer da nossa época, né? Da nossa geração. Investidas essas que estão acontecendo a todos os momentos. Brigas espirituais que acontecem a todos os instantes e nós não percebemos porque estamos olhando com os olhos comum, normal. Enquanto isso, os filhos das trevas estão fazendo a festa. Enquanto a igreja dorme, a ausência da igreja no campo de batalha é exatamente a vitória do inimigo. Porque os crentes vêm para a igreja muitas das vezes e não sabem o que veio fazer na igreja. Senta no banco, assiste um bom culto e fala, vou para casa que eu estou leve, estou feliz. Enquanto isso, meia dúzia de crentes está sendo bombardeado porque está matando no peito os ataques. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Caminho, verdade e vida. Buscai, pedi, buscai e batei. Existe algo embutido nessas duas falas de Jesus que nos passam despercebidos. Por quê? Muitas vezes falta de profundidade espiritual, falta de profundidade de conhecimento da Bíblia, negligência do próprio crente. É o que nós estamos apresentando aqui com alguns ataques espirituais que eu acabei de falar. E quando eu começo a buscar um pouco mais essa informação de forma mais embaixo, eu vou ver que existem 3 dimensões que estão sendo apresentadas, ou de repente, como se fala, 3 portais, ou 3 dimensões, ou 3 níveis, aí vai depender de cada um. E Jesus apresenta esses conceitos aqui de forma bem clara para a gente. E como que eu consigo entender as falas de Jesus? Voltando lá na Torá, voltando lá nos profetas, voltando ao caminho antigo que Jeremias fala. Enquanto eu não tirar esse pensamento da minha cabeça que eu vivo na graça e Jesus já fez tudo por mim, que eu vou ser salvo porque Ele já fez tudo por mim, eu estou perdendo tempo. Eu preciso voltar lá atrás, entender os detalhes para eu entender a fala de Jesus, o andar de Jesus, as pisadas de Jesus, as pisadas dos apóstolos, as marcas que existiam neles. Paulo diz bem claro, eu trago as marcas de Cristo em mim. E quais seriam as marcas que nós temos hoje em nosso corpo? Qual é a marca? Aí você fala assim, mas a marca que eu trago é que eu consegui vencer na vida. Eu era um desempregado e consegui vencer. Isso não é marca. A marca que eu trago é que eu tinha um carro de 100 mil, consegui comprar um carro de 200 mil. Isso não é marca. E o que seria marca dentro da Bíblia? Marca é quando você vai ver um missionário lá na África tomando pedrada e tiro porque está pregando o evangelho. E morre por amor da palavra. Isso é marca. Marca é quando você vê uma pessoa dedicada à palavra de Deus fazendo o máximo que ele pode para aprender e mergulhar, porque ele quer ensinar para outras pessoas. Isso é marca. Marca é quando alguém te prende porque você pregou o evangelho e é proibido, como na China. Isso é marca. Mas eu não vou entrar por esse caminho não. É só uma introdução para você saber o que é caminho, verdade, vida, pedir, buscar e bater. Essas 3 questões que eu estou apresentando para você aqui se chama oração. Oração. Eu um tempo atrás falei aqui de oração e falei do nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, nível 2, nível 3 é só para você entender que não existe nível de oração dentro da Bíblia. É só para botar as colocações para você saber diferenciar um ponto do outro. E a oração, ela se torna um clamor. E um clamor não é mais falado, é telepaticamente. E muitos crentes não provaram nunca do que é orar telepaticamente.
porque não conseguem sair do raso por falta de conhecimento da palavra. Isso é triste demais. Como a pastora falou aqui, o pastor ama tanta igreja que ele fica preocupado. E é verdade. É verdade. Sabe o que mais dói em Jesus? É quando ele viu uma pessoa morrendo e não herdou a salvação. Quando uma pessoa morre, ele viu que aquela pessoa rejeitou a vida toda. Isso daí é uma coisa que fere o íntimo de Deus, porque é o mesmo que estivesse arrancando um pedaço dele. Porque ele criou com tanto carinho e a pessoa simplesmente rejeita. É a mesma coisa o pastor. O pastor sente a pressão por causa das ovelhas. E a oração, ela é uma confissão, oração é uma súplica, oração também é adoração, e oração, ela é intimidade. Só que agora eu vou reformular todas essas questões que eu estou falando com você aqui. Primeiro eu começo a orar. Insisto na oração e alcanço o nível da súplica. Segundo nível, continuo insistindo, não paro, porque se eu parar eu volto a estaca zero. Continuo insistindo e vou entrar no nível da confissão. Continuo insistindo, se eu parar eu volto a estaca zero e perdi tudo. Se eu continuar insistindo, eu vou para o nível da adoração. E se eu continuar insistindo, eu vou para o nível da intimidade. Isso é oração. Dizem que oração é orar e ação. E o que eu estou te apresentando aqui vai muito além disso. Requer compromisso, requer mudança de hábito, requer dedicação à palavra. Tudo isso que eu estou te falando aqui, vou te falar um pouco para frente aqui, tem que ser Bíblia. Se não for Bíblia, você está perdendo o seu tempo. Porque se falando em Bíblia, eu estou falando em conhecer Jesus. Se tratando de Bíblia, eu não estou falando simplesmente de ser um leitor de uma Bíblia como se fosse um livro de filosofia. Eu estou falando de você mergulhar e entender cada vírgula que tem na Bíblia, cada palavrinha que tem dentro da Bíblia. E quanto mais você estuda, mais dá vontade de estudar e dá vontade de conhecer, dá vontade de pesquisar mais, porque é fome. É o que Davi nos apresenta como sendo a fome, de dia, de noite, eu quero mais, eu busco mais, eu não estou satisfeito, eu quero mergulhar mais, e vai mergulhando, mergulhando, mergulhando até chegar ao infinito. A água da visão de Ezequiel começou batendo na canela, daqui a pouco passou no joelho, daqui a pouco bateu na cintura, passou no peito, ele continuou entrando na água, a água bateu aqui, ó, na boca, e não tinha o que fazer, sabe o que ele fez? Mergulhou, querido. Isso é Bíblia. Porque tem muita gente se desviando atualmente aí. Pelo mundo afora, vocês que trabalham aí na rua, vocês veem isso o tempo todo. Desviado para todos os momentos. Porque fulano falou alguma coisa que eu não gostei. Beltrano falou outra coisa que eu não gostei. É um nível tão raso que é vergonhoso falar que é crente. Porque quando você entra no caminho, você não volta mais atrás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse daí está fora. Isso a Bíblia mostra. Mas eu quero trazer para você algo relacionado dentro do tabernáculo, porque essa fala de Jesus aqui, caminho, verdade e vida, pedir, buscar e bater, está voltado para dentro do tabernáculo. Como eu te disse, que para eu entender a fala de Jesus, eu tenho que voltar na Torá, é o que nós vamos fazer agora. Vamos voltar um pouquinho dentro da Torá. Bota aquela imagenzinha aí é que a imagem eu botei, dei uma imagem ali para o Biel, mas está com só duas questõezinhas. Mas a imagem do tabernáculo, você tem um portal, uma porta de entrada, você tem as colunas que prendem as cortinas. Aqui está bem, aqui já está chegando no Santo e Santíssimo. Mas antes dessa parte aqui, isso daqui é um pátio. Ao lado disso tudo aqui tem uma cerca. E à frente dela aqui é onde fica o altar, onde se queimava o incenso. E tudo isso daqui está relacionado à oração. E muito mais do que isso. Mas eu vou focar na oração. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está de frente para a entrada do tabernáculo, logo na frente dessa daqui. E nessa entrada existem 4 cores. Vermelho, branco, linho e púrpura. E essas 4 cores têm representações.
Então, quando alguém ia ofertar, que ela passa pela porta, ela vê de cara 4 cores que têm representações, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que para Moisés fazer esse modelinho aqui, ele não fez porque que tirou da cabeça, não. Moisés não inventou, deu um start na cabeça de Moisés, e ele simplesmente falou que ia fazer desse jeito e criou, não. Isso daqui está acontecendo logo após ele descer do monte, que ele vai subir a um quarto céu, podemos dizer assim, e ele vai ver muitas coisas que até então eram desconhecidas, e ele vai fazer o quê? Vai começar a narrar o que foi que aconteceu para ser construído do jeito que Deus determinou. Abre aí em Êxodo 25, olha que fenomenal, Êxodo 25. Coloque aí. Depois eu peço para colocar a imagem de novo. E o Senhor disse a Moisés, pode pular, diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas, mas é uma oferta, um termo do texto mais aproximado. Qual a outra versão que tem aí? Vamos lá. Diga ao povo de Israel que me tragam uma oferta. De todo aquele que mover voluntariamente o seu coração, dele recebereis a minha oferta. Aqui a palavra que está no mesmo sentido, mas só muda a colocação das palavras. Qual é a oferta? Pula mais um, vai pulando. Esta é a oferta alcançada que recebereis deles. Olha só o nível da oferta, querido. Não estamos falando de ofertinha. Estamos falando de algo espiritual, que está envolvido em cima da adoração. Oferta nível ouro, oferta nível prata e oferta nível cobre. Pula, não acabou não. Azul, púrpura, carmesim, que é o vermelho, e linho fino e pelos de cabras. Nossa, que oferta, hein? Peles de carneiros, tintas de vermelho ou texugos, que vai ser algo meio que tipo um couro de jacaré, algo feio, sem formosura. E madeira de acácia, olha as ofertas, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso aromático, pode pular. Pedras ônix, essas pedras aqui, aquelas pedras que tinham no peitoral do sacerdote. E pedras para engaste, pedras para o éfode e para o peitoral, olha como tem oferta. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Tá bom, Ibiram? Prestou atenção na quantidade de oferta que está sendo relacionada aqui? Essa oferta está voltada ao nível da adoração. Essa oferta não é simplesmente você pegar uma barrinha de ouro e vai lá dar porque você tem, não. Essa oferta está voltada em cima de entendimento, irmãos. Por que Jesus fala? Pedi, buscai e batei. Caminho, verdade e vida. Ele entrou dentro do primeiro nível do portão principal, passou pelo altar onde se queimava a oferenda ali, o animal, se deparou com a primeira cortina da foto que Noé botou aqui, que é o santo, e continuou, vai para o Santíssimo, aonde estava a arca da aliança com Deus, onde tinha os querubins. Só que essas ofertas aqui estão cheias de representações espirituais. Essas ofertas aqui estão mostrando para a gente um monte de informação que nós às vezes passamos despercebidos. Sabe por quê? Porque não prestamos atenção nos detalhes. Porque você não lê as vírgulas que existem dentro da Bíblia. Se você ler as vírgulas, se você entender o espaço entre uma palavra e outra, entre uma letra e outra, você viaja. E o crente é um ser espiritual. Lembrando que todo modelo do tabernáculo é visto no céu. Então não tem nada criando da cabeça de Moisés. O que Moisés vai recriar no mundo físico é o espiritual sendo aparecido na prática diante dos olhos de todos. Então, se Jesus está falando aqui de pedir, buscar e bater,
E eu estou te apresentando aqui que esses três conceitos da fala de Jesus é o primeiro nível, o segundo e terceiro nível dentro do tabernáculo. Eu estou falando que tem oração no céu. Alguém está seguindo o raciocínio comigo? Amém? Então existe oração no céu. Caminho, verdade e vida também está aí no céu, porque Moisés viu, porque para ele trazer do espiritual e mostrar no físico, no material, existe isso no mundo espiritual. Então nós, como pessoas, somos também seres espirituais. E por que não entender as coisas do espírito? E por que o crente fica assustado quando se trata de coisas do espírito? Aí quando morrer, que a alma sair do corpo, meu Deus, como que eu faço para voltar? Não volta mais, acabou. Não existe volta depois que morre. Existe juízo lá na frente. Então você tem algo espiritual sendo apresentado dentro do mundo material, que Moisés traz ao nosso conhecimento, e Jesus utiliza disso para mostrar, sou eu. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, porque eu sou e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então se você olha para Jesus, você está vendo Deus. Tentam mudar a Bíblia o tempo todo. Ninguém vai ao Pai, não é ninguém vai a Deus. Ninguém vem. Para chegar a Deus, você tem que passar por Jesus, senão você nunca vai ver Deus. Se não acontecer arrebatamento milênio, você nunca vai ver Deus na vida. Nem eu. Por isso que tem que ter arrebatamento do justo. Para você chegar no lugar santo, coloca aquela fotozinha de novo, Biel, fazer um favor. Para você chegar no lugar santo, você tem que passar primeiro pelo altar, onde se coloca as ofertas, as oferendas. Oferenda aqui, irmãos, é algo espiritual. Não estou falando dessa nojeira aí, não. Pelo mundo afora, não. Oferenda aqui é algo espiritual. É você oferecer a sua dedicação. É você oferecer o seu sacrifício. É você oferecer a Deus o melhor que você tem. Ninguém está falando para você ir lá na sua conta, pegar seus 10 milhões e botar aqui, toma todo mundo para a igreja. Não é isso não, tá, irmãos? Não é isso não. Recebe? Nós estamos apresentando aqui o seguinte, pode estar caindo um raio, chovendo canivete, mas o culto é sagrado. Eu vou porque eu preciso me apresentar diante de Deus. O que eu faço em casa? Sábado tem que ser sagrado, irmãos, sábado é Shabbat. Não tem que ir para a pizzaria sábado, não. Não tem que viajar sábado, não. Estou falando que existem exceções às regras, sim, mas não estou falando que você não viajar. Estou falando de você, tipo assim, um compromisso. Sábado, sexta-feira é a abertura de Shabbat, sábado é a conclusão, é Havidalá. O que nós estamos fazendo aqui é Havidalá, que é o fechamento do Shabbat. E as pessoas muitas das vezes não conseguem entender a grandeza disso e depois vêm pedir oração. Na nossa igreja lá falava o seguinte, eu não oro por ninguém, quem quiser ora por você mesmo, eu só te ensino a orar, toma aqui o anzol e a minhoca, vai você pegar o peixe, eu já te ensinei o caminho, não me encha a paciência, rapidinho aprendi a orar, rapidinho, ninguém me pediu oração, quer que eu ore, prepara lá, o frango assado e uma Coca-Cola, com aquela batatinha dourada, eu vou sorrindo, aí eu vou orar. Vamos orar pelo frango, na hora do almoço aqui pelo frango, pela Coca-Cola, daí vamos comer. Já orou, já? Porque a oração, você que tem que orar por você, não é ficar sugando o pastor. Você tem que aprender Bíblia. Irmãos, é a obrigação do crente. O que está chegando pelo mundo, ou você domina ou você dança, não tem conversa. O mundo espiritual não brinca. Ou você conhece, ou você vai estar pensando que vai ficar na sombra do pastor, da pastora, do irmão, do tio, da tia. Coitado de você. Tem um amigo nosso lá no Rio, que ele ficava só na sombra do pai e da mãe, a vida toda. Aí foi trabalhar num hospital. Quando deu meia-noite, chegou um doente lá, que pegaram lá na rua e levaram para o hospital, todo amarrado. Só que o problema do homem não era doença, era espiritual, era troço ruim no camarada lá. E aí, o médico falou o seguinte, não tem calmante que dá jeito, só tem um camarada aí que eu acho que dá jeito, isso aí não é normal não, se os calmantes não resolveram, isso não é normal, chama o fulano, porque ele é crente, se ele não der jeito, aí todo mundo deixa ele amarrado aí, vamos embora, porque não tem o que fazer mais. Aí chamaram. Só que o homem gritava tanto que ele disse que na sala que ele estava, ele ouvia os gritos, e arrancando
a maca do chão, batendo nas paredes, todo mundo correndo e gritando: fulano, 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 vem cá correndo, o médico mandou te chamar aqui e tal. Ele disse que nunca sentiu a perna tão pesada na vida como ele sentiu aquele dia. Quando ele foi levantado da cadeira e sentiu os 1000 quilos, ele falou assim: meu Deus, como que eu faço agora para chamar meu pai? Como que eu vou fazer para chamar minha mãe? Sabe por quê? Crente mal acostumado. Crente que só vive na aba do pai, da mãe, do irmão. O crente que não tem responsabilidade de aprender nada. É um abeiro a vida toda. Nunca teve um compromisso real com Deus. E na hora que se deparou, que todo mundo, aquele monte de enfermeiro na sala olhando para ele, falou: vai lá, você é o crente. Ele disse que não conseguia falar um A, porque travou tudo. A perna estava tão dura que ele não conseguia andar. E a enfermeira deu um empurrão nele. Ele caiu e não conseguiu levantar, de tão nervoso que estava. Falta de quê? De intimidade com a palavra. Aí ele pensou: meu Deus, que vergonha que eu estou passando. Eu oprimi tudo lá, arrancando tudo, quebrando tudo. Ele pensou: em nome de Jesus, só pensou, em nome de Jesus. Repreende isso. O homem dormiu. Aí o médico olhou para a cara dele: nossa, o que foi que você fez? Que você não chegou nem a falar, você só olhou. Como que você fez isso? Aí disse que a minha cresceu, aí destravou tudo. Daí para frente ficou outros 500. Mas sabe o que é isso? Enquanto você não tiver intimidade de buscar a palavra, você vive nesse mundo que eu estou te apresentando aí. O mundo de tudo parado, freado, ali, tudo travado, não destrava nada. Você não consegue evoluir no mundo espiritual porque você não mergulha na palavra. Está vendo esse compartimento aqui? Dessa cortina a essa cortina, isso aqui é o lugar santo. Aqui tem a menorá, aqui tem a mesa dos pães da proposição. Na frente aqui tem aonde se lavava as mãos, a pia. E o altar, aonde se sacrificavam os animais. E em cima do altar existiam 4 pontinhas, assim, tipo o meu dedo assim, ó. Um para o norte, para o sul, leste e oeste. E o animal era sacrificado ali, era colocado o fogo, o sangue vertia. E Jesus diz que ele é o caminho, é o intervalo da entrada principal até essa cortina aqui, ó. Essa primeira cortina aqui é chamado de caminho. Quando ele passa, ele ultrapassou aqui, ó, o altar, ultrapassou a pia aqui para se lavar, se banhar, passou por trás dessa cortina e se deparou com um santo. Ele passou por aqui, ele pegou um pouco aqui de algo envolvendo a menorá, o pão da proposição, onde Davi também come, e ele entra aqui. Quando ele entra aqui, é uma outra questão. Oração de nível 1. Caminho da entrada até o primeiro véu ali, a primeira cortina. O que seria essa oração? O que seria o caminho? É você apresentar aquela oração fraquinha, oração de iniciante, para quem está entrando na igreja pela primeira vez. Oh meu Deus, eu quero minha casa, Senhor, eu quero comprar um carro, Senhor, eu quero pagar minhas contas, Senhor, eu quero pagar minhas dívidas, Senhor, meu cachorro está doente, Senhor, eu preciso comprar uma ração melhor para o cachorro. É uma oração tão mesquinha que não sai do teto, mas você precisa insistir. Lembra que eu falei que a oração é uma confissão? Você precisa insistir na oração, você precisa romper a bolha. Se você não romper a bolha, você volta na estaca zero. E como você rompe a bolha? Por que você vai a Israel, a pastora que viaja para Israel com o pastor, você vai ver lá aquela foto do domo? Da onde tiraram a ideia do domo? Foram os muçulmanos, foram os árabes. Da onde tiraram isso? Está lá em Abraão. Tenda. Da onde tiraram isso? Isso são tudo coisas espirituais, não é que inventaram da cabeça. Não existe louco para inventar da cabeça. E quando você começa a entrar no mundo da oração, você começa com essa oração fraquinha, só para você entender os conceitos. Aí você vai insistir. Quando você insiste na oração, você quer mergulhar mais, você vai mudar, o seu vocabulário vai mudar automaticamente. Aí você vai entrar num exemplo que eu vou te dar aqui no Salmo 2. Salmo 2, coloca o Salmo 2 para a gente ver. Olha a fala de Davi. Olha como muda o vocabulário quando você mergulha nas profundidades da palavra. Salmo 2.
Salmo 2 não, Salmo 3, versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Olha a diferença do que eu te falei. Abençoa meu pai, meu cachorro está doente, eu quero comprar um carro novo. Olha como mudou o vocabulário, ó. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Olha o versículo 2, fenomenal, ó. Muitos dizem, ou seja, muitos riem da alma, riem de mim, dizem, não há salvação para ele em Deus, ou seja, não há salvação para Davi está maluco. Olha o 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. Já mudou, olha a colocação, escudo. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Escudo, glória e cabeça. Você sabe o que é glória? Moisés falou para Deus assim, ó, não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo. Não me faça sair daqui, desse ponto aqui, se a sua glória não for diante de mim. O efeito da glória em Moisés foi tão visível que o rosto dele resplandeceu. Todos nós como crente aqui, vocês e eu, quais foram as experiências espirituais que você tem para contar para o seu irmão, envolvendo glória, envolvendo o Espírito Santo? Qual a experiência que você tem para contar? Quantos anos você tem de crente? Eu tenho 20 anos de crente. Tem alguma experiência sobrenatural para contar? Se não tem, está na hora de você rever seu conceito, querido. A gente não está na hora de ficar brincando de crente, não. Ou abre os olhos, ou você vai perecer muito em breve. Não adianta chegar lá na frente e querer reclamar o leite derramado, que não vai dar mais tempo. Ou você domina, acorda para a realidade, ou você vai ser engolido pelo sistema, e o sistema não brinca. Qual é a experiência? Eu iniciei falando aqui sobre Paulo também. Eu trago as marcas de Cristo em mim. Qual é a experiência espiritual que você tem nesses 10 anos de igreja? Qual é a marca espiritual que você tem nesses 20 anos de igreja? Nesses 30 anos? Nenhuma. Então você está muito ruim. Você precisa mudar o seu comportamento imediatamente. Ou você não consegue fazer igual a visão de Daniel, seu dedo nem molha na água. De Ezequiel já mergulhou, a água bateu aqui, não dá para entrar mais andando, então vou mergulhar, mergulha. Mas o crente com 30 anos de igreja não tem experiência. É porque está muito ruim a nível espiritual. O crente que não sabe o que é um dom espiritual, o crente que não entende nada de apóstolo, os 12 apóstolos, o crente que não sabe o que é 12 portas que estão relacionadas lá no templo, o crente não sabe nada, porque é fraco, porque chama para vir na terça não vem, porque chama para vir no sábado não vem, porque chama para orar, o crente não sabe orar, não sabe o que é nem entrar num conceito desse aqui que nós estamos mostrando. Precisamos rever a nossa intimidade com Deus. Não adianta a gente chegar aqui e falar muito técnico, bonitinho, conforme manda o cronograma teológico. Bonitinho, bem pausadinho, educadinho, bebi. Tem que falar o que a Bíblia manda. Para com essa bobeira. Ah, que eu não posso falar, que o irmão vai se entristecer. Irmãos, sai da casquinha. Mergulha. Enquanto você mergulha, o pastor está lá confrontando lá. Enquanto você não mergulha, né? Assim como ele, tem muitos aí, ó. O mundo espiritual não está brincando. Muitas das vezes o pastor tem que levar o peso dos membros da igreja todo nas costas para poder não deixar o membro ser atingido. E quem é atingido é o pastor. Porque se pedir os irmãos, vamos levantar a mão, levantar um clamor aqui, não para Deus abençoar a vida do pastor, Deus trazer a bênção sobre a casa da pastora, do pastor, está arriscado o crente cair para trás. E não é cair por poder não, cair por falta de poder. Essa é a questão. Se eu entro no nível da oração, eu entrei pelo caminho, Senhor abençoa meu pai, minha mãe, meu tio, eu já abençoe meu cachorro, eu prossigo, vou entrar no nível 2. Só que para eu prosseguir no nível 1, eu tenho que passar pelo altar. O altar é onde tem um sacrifício, o sacrifício é Jesus na cruz. Se eu não passar pela cruz, eu não vou alcançar o nível da verdade. Caminho, entrei, nível 1 de oração. Verdade, nível da palavra. Se eu desistir do meio do caminho,
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno de mim. Isso aí está fora. Uma vez que você botou a mão no arado, não tem conversa. Eu estou saindo dessa igreja aqui, que vou para a igreja B, porque a igreja B fala a minha língua. Aí o que acontece? Se você provou, você está vendo que esse nível de mergulho que tem aqui na palavra está te incomodando, isso é um sinal que você está muito ruim espiritualmente. Porque se você for um crente fiel de verdade, quando falasse caminho, verdade, Yeshua, nossa, isso daí me deixa arrepiado, eu quero mais. Quero entrar mais. Jorge, me explica. Pastora, me explica. Pastor Charles, me explica. Dudu, me explica. Eu quero conhecer mais. Tem que ser igual a Ana. A gente fica zoando a Ana aqui. Ana não está certo, não está errado não. A Rochelle. Tem que ser assim. Força a gente a raciocinar, força a gente a explicar. Você tem que ter a dedicação, a palavra é tão pura, irmãos, por isso que você vê uma série de ofertas, ouro, prata, bronze. O que seria uma oferta? Uma adoração de nível ouro. Quando você entra no nível 3, que você vai entrar no Santo dos Santos, naquele último compartimento, no último compartimento, onde está a arca, Davi vai dizer que quando ele entra ali, a fala de Davi é o seguinte: quando eu entrar dentro do tabernáculo, não me incomode. Independente se eu ficar um dia, ou uma hora, ou 3 dias, não me incomode. Salmo 40, olha o Salmo 40, que fenomenal. Bota aí o Salmo 40, olha só, versículo 1. Esperei, olha o que ele vai falar. Ele, quando entra, ele vai dizer o seguinte: um dia nos seus atos vale mais do que 1000 dias fora dele. Ou seja, se um dia tem 24 horas, e ele diz que quando ele entra ali, ele perdeu a noção de tempo, aonde Davi está querendo chegar com essa fala? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu, o quê? Clamor. Olha o 2. Ele esperou, ele entrou, orou, ele não orou, ele apresentou algo já sem vocabulário, sem fala, é mental. E ele espera a resposta de Deus em cima do que ele está apresentando. Consequência, olha o nível que ele estava num buraco brabo, num nível espiritual brabeira, pressão o tempo todo, inimigo ao redor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo, que fenomenal, um novo quê? Cântico. Adoração, querido. E pôs um novo dom na minha boca. E pôs o quê? Um novo conceito de oração. E pôs na minha boca, na minha mente, um novo estilo de vida. É isso que nós precisamos, querido. Isso você só atinge se você entrar nas dimensões do sobrenatural. Porque se você olhar com um olhar técnico, você não consegue decolar. Bíblia é espiritual. O que nós temos escrito aqui é a matéria, e nós precisamos entender que a matéria é nada mais do que mostrar o espiritual, o sobrenatural diante dos nossos olhos. Por que você acha que quando Adão pecou ele viu o corpo dele? Porque ele era luz, ser espiritual. Quando ele peca, ele vira ser material, ele perde o efeito do espiritual e entra na matéria. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. É a mesma coisa que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedi, buscar e batei. Quem pede, faz o quê? Vai ganhar alguma coisa. Já viu aquelas crianças pedindo bala? Vai no sinal ali, você vê: me dá R$1, me dá R$1. Vai de tanto pedir, alguém vai dar, né? Alguém vai dar. E se ele não insistir pedindo, ninguém vai dar nada. Só que quando ele busca ganhar o dinheiro, ele não quer mais pedir no sinal, ele vai para uma empresa trabalhar. Aí ele vai ter o próprio salário dele. E quando ele chega na empresa, ele vai receber o próprio salário e vai se aperfeiçoar. Ele vai se aperfeiçoar, vai estudar. Aí a porta vai abrir de uma tal maneira que ele vai subir de posição. Pedir, buscar e bater. Mostrando de outro ângulo diferente. Caminho, verdade e vida.
Quando você sai do caminho, que é o primeiro compartimento ali dentro do tabernáculo, que é o místico, você vai entrar no segundo compartimento, onde está a menorá. A menorá, sabe o que é a menorá? A menorá, o candelabro, depende do nome que você quer falar. Ela tem 7 lâmpadazinhas iluminando ali. É a luz que você precisa para clarear o seu caminho. Quando Davi entra no dia de sábado e vai lá e mete a mão nos pães da proposição e come, por que Davi não morreu e os outros, se comessem, morreria? Sabe por quê? Porque a intimidade que Davi tinha em cima do conceito de oração que ele apresenta está fora da nossa realidade. Quando Davi entrava no Santo dos Santos, ele poderia viajar no passado ou no futuro, porque o presente ele já vivia. Qual de nós conseguiu entrar no passado e no futuro, irmãos? Nessa geração que nós vivemos? Ah, mas nós estamos falando de Davi. Nós estamos apresentando Davi. Davi era um homem que matava o tempo todo, um assassino. Tinha a mão tão cheia de sangue que não pôde construir o templo. Deus não permitiu. Você nunca matou ninguém. E se matou, de repente foi por legítima defesa, e você não consegue nem orar. Pelo amor de Deus, irmão, está muito ruim o negócio. Está feio demais. É por isso, pastor, que o peso espiritual vem, porque o nível das igrejas, de forma generalizada, está tão ruim, mas tão ruim, porque quem está ligado está matando no peito a pancada toda. Quanto, na verdade, as igrejas deveriam ter a mais perfeita união. Rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É aqui, eu tenho que entender. Tem que botar isso aqui para funcionar. Isso aqui não foi feito para ficar à toa aqui, não. Ah, diz que Einstein usava 11% da capacidade intelectual. Pelo amor de Deus, nós temos que usar 20%. 30%. Porque quando vier o dia do arrebatamento, acho que vai funcionar 100%. Nós vamos sair levitando. Então você imagina aonde vai chegar isso aqui. E por que nós não evoluímos agora? Porque quando se trata de culto de sábado, as pessoas não têm prazer. Quando se trata de culto de palavra, as pessoas não têm prazer. Quando se trata de um culto no lar, as pessoas não têm prazer. Porque ficou cafona, ficou ultrapassado. Bíblia nunca fica ultrapassado. A Bíblia se renova constantemente. Daqui a 1 ano, a mesma palavra que eu estou falando aqui com você, ela vai estar mais atualizada. E nós, muitas das vezes, estamos dormindo no ponto. Não sei que hora é. 9h30? Não vou entrar mais não. Vai ficar. Fica para terça, deixa eu ver aqui, não vai estar falando. Esse é o mundo espiritual. Só para finalizar aqui. Tem tanta coisa aqui dentro do tabernáculo. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Continua que já foi os recados já. Finalizando aqui. 1 João 1,7 vai falar do sangue de Jesus. O sangue limpa. Aonde era derramado o sangue? No altar. O sacerdote ia lá, botava o animalzinho que era oferta, que era apresentado como oferta, sacrificava o animalzinho, era queimado ali como em forma de churrasco. E João vai dizer que o sangue limpa. O sangue limpa, mas o sangue limpa no nível 1 do caminho. Porque o altar está no nível do caminho. Então, quando eu entro, eu preciso entender que o Novo Testamento aqui, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, está narrando para mim o caminho, me dando um empurrão para eu poder mergulhar. Romanos 5:9 vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte: o sangue nos justifica. Se o sangue me justifica e justifica você, querido, por que você está aí capengando? Porque você não sabe o que é beber do sangue, que é a representação da ceia, do vinho. Pelo sangue nós temos perdão. Pelo sangue nós crescemos na graça e no conhecimento. Quando você entende o sangue, quando você mergulha no sangue, quando você entra pelo caminho, você vai para o nível da palavra. Quando você entra no nível da palavra, você mergulha no sobrenatural. E quando você mergulha no sobrenatural, você vai viajar nas dimensões celestiais. Moisés subiu o monte e ele ouviu a voz e falou assim: agora Moisés, sobe aqui. Mas ele estava no pico do monte. Sobe, Moisés. E Moisés subiu 40 dias e 40 noites, depois de se santificar durante 7 dias. Não foi assim.
assim você abrir a boca, meu Deus, eu estou com meu cachorro doente, Senhor, eu estou faltando comida em casa, meu dinheiro não está dando. Não é isso não, irmãos. 7 dias de preparação para ele ouvir a voz e falar, agora sobe, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Eu estou te dando aqui, irmãos, em rápidas palavras, o mapa da mina para você entrar no mundo espiritual. Você só não entra se não quiser. O culto de terça-feira aqui, quando você vê Xande, o pastor dando aula aqui, ele está te dando o mapa da mina de entrar no mundo espiritual. E você não entra por quê? Falta de experiência, às vezes falta de compromisso. Quando você pensa em dar o primeiro passo, aí as coisas materiais te prendem e você volta a estaca zero. Perdeu tudo que construiu. Aí você vai dormir em casa com a mente pesada, tendo os sonhos bravos o tempo todo. Tudo quanto é coisas que não presta, te aprisiona mentalmente, visivelmente, o seu olho te prende, o seu ouvido te prende, a sua boca te prende, a sua língua te prende. Os seus sentidos não percebem nada no mundo espiritual, só coisas materiais. Não consegue fazer um jejum? Você faz um jejum de 1 hora, está com aí roncando com a fome, doido para comer um doce. Pelo amor de Deus. Fechando aqui. O altar do sacrifício, aonde se oferecia a oferta, revela o lugar da morte de Yeshua. Você está entendendo o que é isso que eu estou falando? Vou repetir. Eu estou no caminho, te explicando alguns detalhezinhos do caminho. É o primeiro nível da oração. O altar do sacrifício nos revela o local exato da morte de Yeshua. Você só vai conseguir alcançar um passo mais à frente depois do altar, se você entender, querido. Lamento te dizer, com muita tristeza vou te falar isso. Se você não sair da casquinha, ficar sempre boiando em cima da água, está perdendo seu tempo, está queimando cartucho. Ou você mergulha, seja quente ou frio, porque morno eu vou vomitar. Está escrito no Apocalipse isso, é o próprio Deus que fala. Ou você entra, ou você sai. Porque não tem meio termo. Morno é meio termo. O meio termo não existe na contagem da Bíblia. E quando morre não tem mais volta, porque você tem todo o tempo em vida para se preparar. Se você morrer, você tem que estar salvo, porque você se preparou para isso. Se você não morrer e estiver vivo, você tem que estar preparado do mesmo jeito. Salmo 42, versículo 1. Como o cervo brama pelas correntes de água, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Olha o que Davi está falando, irmãos. Assim como o corvo, o cervo, brama pelas correntes de águas. Conforme a água passa, as sementes vão brotando, e o Salmo vai dizer que as árvores vão se tornar frondosas, vão dar sombra, vão aumentar o ribeiro, porque a capacidade da água começa a transbordar. Isso daí é a glória do Eterno, isso aí é o poder do Eterno transbordando as nossas vidas, querido. Mas você precisa saber que espécie de árvore está nascendo na beira do rio. Que tipo de árvore está nascendo na beira do rio, querido? Está nascendo que árvore de espinho, frutífera. Árvore que não presta para nada. O que você está produzindo? O rio está passando, a água está brotando e você está ali simplesmente fazendo um plantio errado. Salmo 63, versículo 1. Davi sente a necessidade de Deus. Candelabro te ilumina. Pão é seu alimento espiritual, que é a Bíblia. Altar de incenso, o lugar onde Deus é exaltado, aonde sai o cheiro suave, que é outra representação da adoração de Deus. As estacazinhas que eram prendidas no chão para prender a cordinha de pelo de cabra, representando Jesus 3 dias e 3 noites morto, ressuscitando. O pelo de cabra das cordas ali é João Batista, o último profeta que vai passar o cajado para Jesus. Nada é por acaso, está tudo relacionado o tempo todo. Vou fechar agora, 30 segundos. Oração é confissão, oração é súplica, oração é adoração, é intimidade, intercessão, é gratidão e louvor, adoração. Se você entender isso,
você vai viajar no sobrenatural. Aí se você tem 10 anos de crente, você vai ter experiência para contar. Escreve até um livro, de tanta experiência que tem. O que eu tenho de experiência? Não sei. O que eu tenho de experiência? Eu nunca vi nada. O que eu tenho de experiência? Não sei. Mas esqueceu que Deus te livrou de um acidente? Poderia ser uma experiência para contar. Mas você está tão nível carnal que você não percebeu que Deus te livrou na hora que você ia sofrer o acidente. Você não percebeu que Deus te livrou de uma doença, que alguém de repente pode ter jogado uma seta através de uma inveja, uma soberba, um olho grande nas suas coisas, e Deus simplesmente enviou um anjo ministrador lá e bloqueou aquilo, e você, por falta de maturidade, de mergulho na palavra, você não percebeu não, vírgula. Só que isso vai cansando, ao ponto de chegar lá na frente e falar assim, agora larga ele, não tem escudo nenhum. Davi, eu te mostrei o texto falando, Davi falou do escudo. Anjos ministradores diante de mim, me bloqueando, toda investida do maligno contra a minha vida. Eu preciso mergulhar na palavra. Eu preciso entender a palavra. Estou parando por aqui. Xande, não dá para falar mais não. Outro dia a gente fala mais um pouquinho. Amém. Vamos aplaudir o nome do Eterno Deus. Obrigado, pastor. Muito bom, amém. Vocês gostaram? Foi bom, amém? É forte. Obrigado, pastor. Foi muito bom. Assim, não vou te dizer que as outras não foram boas, mas essa foi boa. Essa. Foi boa. Então, eu vou fazer um gancho aqui que eu achei tremendo porque peguei aqui. Pedir, buscar e bater. Caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai. A Paraxá fala o que essa semana? Quem leu a Paraxá aqui? Quem estudou a Paraxá? Vá por ti, não é assim em português? Não é essa a tradução? Vá por ti. Olha só, alguns estudiosos falam que é até difícil de traduzir essa palavra. No literal, no hebraico, né? Avança, segue em frente, mova-te, age, não permaneça parado. Quem está parado? Quem está com dificuldade na vida? Quem está com problema na saúde? Quem está com problema nas finanças? Quem está com problema no casamento? O que você está fazendo? Você está parado? Você está caminhando? O que você está fazendo? Olha o que o pastor ensinou a gente agora. Olha o que o pastor ensinou. Como é que é? Pedir, o que tem que fazer? Se movimentar. Buscar, o que tem que fazer? Se movimentar. Não é assim que a gente tem que ser, não é assim que tem que ser feito? Gente, eu estou passando uma situação na minha casa, eu nunca passei por isso. E a Paraxá caiu de encontro na minha casa. Essa Paraxá mexeu comigo lá atrás, quando me converti. Essa Paraxá, eu sempre costumo dizer, é a Paraxá da minha vida. É a Paraxá que mexeu comigo. E a oportunidade que Deus deu essa semana de eu fazer o Shabat e alinhar minha casa e colocar essa Paraxá na mesa e dizer, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Pode acontecer o que acontecer. Eu tenho um propósito aqui na terra e Deus me deu um propósito. Pode ter problema financeiro, pode ter problema de saúde. Você já viu aquele cara que se aposenta, vai para casa, para e morre? Você já viu isso? Deus nos deu um mandamento. Não pare. Não pare. Eu não sei o que fazer. Ore, mas não pare. Ore, busque, bata, mas não pare. É a Paraxá. Está sem resposta? Continua. Não é assim? Às vezes a gente quer a resposta, quer tá lá, eu preciso ouvir. Quem disse que tu precisa ouvir? Não foi isso que ele falou? Anda. Só isso. E olha só, o mais interessante. Por que eu digo que não precisa ouvir? Abraão sabia para onde ia? Não sabia. E o que ele fez? Foi. Então vá. Vá por ti. Caminhe. Não fique com medo. Olha que interessante quando tu para. O que acontece quando tu para na tua vida? Assim, eu e o pastor, a gente não tinha conversado, isso não é combinado. Realmente é o Espírito de Deus movendo. A gente entra num lugar de murmuração. Começa a murmurar, começa a reclamar, senta. Cara, já viu aquele cara que só reclama? É porque ele não se movimenta. Ele tem medo de tudo. Tudo para ele é um problema. Tudo é medo. Aí ele começa a murmurar. Começa a reclamar, mas não senta para orar. Não tem coragem. Olha que interessante. Eu falei isso para dar na mesa. Eu não vou reclamar. Eu não vou entrar nesse lugar. Eu não aceito, porque a Paraxá dessa semana é:
Vá, caminhe, guerreie. Vá, vá por ti mesmo. Saia de dentro de ti mesmo. Vá orar. Vá aprender com outras pessoas. Vá buscar. Está com problema financeiro? Busque ajuda. Problema na saúde? Busque ajuda emocional. Busque ajuda. Está com problema no casamento? Busque ajuda. Não bote a culpa nos outros. Olha que interessante. Eu estou falando porque eu estava sentado ali marcando o que o pastor estava falando e Deus ia mexendo porque eu tinha lembrado da paraxá. Nossa, olha só. Está com problema hoje? Vai orar. Gente, vamos orar junto. Vamos se unir. A igreja está com problema. Vamos se unir. Vamos levantar propósito. Gente, quanto mais pessoas tiver, a gente vai ser mais forte. A gente está com problema na igreja, está precisando de voluntários. Vamos entrar em oração. Está com problema no pastor? Vamos entrar em oração, gente. A gente precisa se movimentar e fazer diferente do que a gente faz. É um mundo que a gente vai entrar, vamos fazer diferente, vamos fazer os cursos diferentes, vamos fazer os... Cadê o Rodrigo? O Rodrigo já foi, já? Vamos fazer diferente. Vamos fazer um grupo de homens diferente, vamos agir diferente, vamos caminhar, não vamos desanimar. E é isso que a gente precisa fazer unido. E entrar nesse mundo espiritual. Ter experiência. Tu imaginou se a gente começa a orar junto, todos nós aqui, começa a orar e a gente começa a ter experiência sobrenatural da igreja em si, com a igreja. Tu para pensar isso, que vai acontecer conosco. Isso vai movimentar a gente. A gente precisa se movimentar. Amém? Não posso. Eu quero que vocês vão para casa com aquilo que o pastor ministrou. Aquilo que o pastor falou. Não com o que eu estou falando, eu só estou complementando. Mas preste atenção, que aquilo que o pastor falou entre no seu coração, entre na nossa mente. Isso é para mim também. Que a gente possa ter uma mudança de mentalidade e realmente entrar nesse mundo espiritual. Amém? Quem pode botar o carro? Pastor, bota para mim. E assim, já que eu estou falando vá, se movimente, eu vou convidar você a se movimentar. Faça a sua oferta. Eu não vou aqui puxar a palavra, eu acho que todos nós temos maturidade aqui. Né? Todos nós conhecemos a palavra. Todos nós sabemos que essa casa precisa de manutenção, precisa de verba, precisa de oferta. Né? Tudo aqui tem um custo. Então eu te convido, se movimente. Venha até aqui, faça uma oferta que tal. Deus, eu não estou pedindo valores aqui, eu estou pedindo para você. Deixe o Senhor movimentar o seu coração. Faça uma oferta, para que a gente possa continuar no trabalho. Vem, Dudu, toca um louvor para a gente, Dudu. Sabe que o louvor ministra o nosso coração, Dudu? Né? Na verdade, enquanto o Dudu toca o louvor, venha. Confiando em nosso Deus.
momento do Kiddush, que é comer o pão e o vinho, certo? A gente faz aquela cerimônia do Kiddush, né? E a gente vai levando a Cristo aquela cerimônia. Mas você sabe que no significado do hebraico, Kiddush significa aliança? Olha que interessante isso. Isso aqui eu estou falando um pouco de conhecimento, né? Olha que interessante. Então, cada Shabbat que a gente faz, a gente está fazendo aliança com Deus. Hoje, com Cristo, a gente renova a aliança com Ele. E olha o momento que Deus usou, Jesus usou, para renovar a aliança, no Kiddush de Páscoa. Porque Ele sabia que era uma renovação, como está escrito em Jeremias. Então, cada vez que a gente celebra o Shabbat, que a gente vai fazer a cerimônia do Kiddush, lembre na sua casa, eu estou renovando os laços com o Eterno. É esse. E isso tem que estar claramente na sua vida que cumpre o Shabbat. Renove os seus laços todos o Shabbat. A sua aliança com o Eterno. Então isso vai trazer renovo sobre a sua vida. Vai fazer você refletir a sua semana e a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar pelo pastor? Vamos lá, gente. Vamos se levantar. Vamos fazer um clamor pela vida dele, pela vida do Leandro. Senhor, que colocamos na tua presença, Senhor, o pastor, a vida do Leandro, Senhor. Toda a saúde, Pai. Traga para eles, Pai. Cura sobre a vida deles, Pai. Cura sobre a mente, Pai. Sobre o ser. Tu és o Senhor dos Senhores, Pai. Tu és capaz de fazer os milagres, Pai. Traga sobre a vida deles cura e shalom, Senhor. Cura na mente, Senhor. A gente sabe que tudo começa na mente, Senhor. Vá para o espiritual, Senhor. Cura, Senhor. Cura o físico, Pai. Comece a curar tudo, Pai. Desde a ponta do pé, desde a unha até o fio de cabelo, Senhor. O intestino, Senhor. O estômago, Senhor. O rim, Senhor. O fígado, o pâncreas, Senhor. Traga a sua cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos e clamamos pela vida do pastor do Rodrigo, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa casa, Pai, pela vida dos pastores, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Bota a oração final, sacerdotal, para a gente, fazendo favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom.